Lucas capítulo 23. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Versículo 34. No final do ano passado e este ano, eu passei por duas situações bem difíceis. Primeiro, a dor de perder um bebê devido a uma gravidez ectópica. Segundo, a horrível experiência de ser puxada pelo mar junto com meu filho mais novo. Contudo, em ambos os casos, eu pude sentir quase de maneira palpável a mão de Deus estendida para confortar e para salvar. A experiência do Getsêmani certamente foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. A sua agonia foi tamanha que ele suava gotas de sangue. Lucas capítulo 22, versículo 44. Ele estava prestes a beber o cálice, o qual sorveria até a última gota, como escreveu o profeta Jeremias. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias capítulo 25, versículo 15. Jesus experimentou o cálice da ira de Deus, que será derramado sobre os perdidos no juízo final. Mas a sua maior angústia era a de, pela primeira vez, sentir-se separado do Pai. Jesus bebeu o cálice para que não tenhamos que bebê-lo. Ele sentiu a separação do Pai, para que nada possa nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 38. O percurso até a cruz também não foi fácil. Interrogatórios, falsas acusações, xingamentos, ódio, uma sessão de açoites, humilhações, compunham a lista maldita dos sofrimentos de Cristo. O nosso Salvador, porém, não morreu pelos excessivos maus-tratos, mas pelo peso letal de pecados que jamais cometeu. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Numa tentativa de satisfazer seus caprichos, iniciou um interrogatório sem fim. Jesus, porém, nada lhe respondia. Mais uma vez, Herodes teve a oportunidade de se arrepender e usar de sua autoridade para fazer justiça, mas escolheu o mesmo caminho dos líderes de Judá, tratando a Jesus com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Mandando matar João Batista de uma forma tão brutal, depois de um pedido trivial, sua posição com relação a Jesus revelou a covardia de quem não queria se responsabilizar pelo sangue de mais um inocente. Não sabia ele que aquele precioso sangue era a sua única oportunidade de salvação, a qual ele desperdiçou. Outra vez, perante o governador romano, Jesus, ainda mais machucado, revelava um aspecto tão dócil quanto de uma ovelha ferida, e aquela cena causou uma aflição sobremodo grande no coração de Pilatos. Oprimido pelas circunstâncias, por 3 vezes declarou a inocência do silente prisioneiro. Entretanto, por 3 vezes enfrentou a fúria de uma turba incontrolável que clamava: crucifica-o, crucifica-o. De um lado, aquele que perante os homens tinha o poder nas mãos de livrar a Jesus da terrível condenação. De outro, a voz do povo que insistia com grandes gritos. Pressionado pelo clamor popular das massas enfurecidas, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltando o malfeitor e entregando Jesus à vontade deles. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus
é uma das maiores heresias que existe. Toda a Bíblia tem provado o contrário. Enquanto o mundo antediluviano zombava da pregação de Noé, dava as costas para o último chamado de Deus. Enquanto todos se entregavam à idolatria, Deus tornou Abraão um instrumento de seu poder. Elias subiu ao Monte Carmelo num desafio contra 850 profetas idólatras. E adivinha só quem prevaleceu? Enquanto todos os povos se prostravam diante da imponente estátua de Nabucodonosor, apenas 3 jovens hebreus se recusavam a fazê-lo. No fim, foram as multidões dos povos ou aqueles 3 rapazes fiéis que provaram estar com a razão? A Bíblia chama de restante os fiéis dos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Meus irmãos, a voz do povo não é e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é o claro e sonoro assim diz o Senhor. A voz de Deus é a sua palavra, quer a maioria aceite, quer não. Enquanto o povo escarnecia de Jesus, suas poucas palavras antes de morrer foram cheias de compaixão. Às carpideiras ele advertiu, aos blasfemadores estendeu o perdão, ao malfeitor arrependido prometeu a vida eterna. E é exatamente este o caminho que conduz à vida. Primeiro, Jesus nos adverte, nos redireciona. Depois, ele nos estende o seu perdão e então, ao pecador arrependido, oferece a vida eterna. Todos nós somos convidados a contemplar o sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. E não há como não declarar: verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente é em sua justiça que encontramos a salvação. Hoje contemplamos como que de longe estas coisas, mas Jesus mesmo afirmou: bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Nós não fomos testemunhas oculares da morte e sepultamento de Jesus. Não estávamos lá quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não ouvimos a voz do Senhor ecoar pelo monte do Calvário e atingir cada coração como uma flecha. Mas pela fé podemos fazer parte do povo bom e justo que aguarda o reino de Deus. E enquanto isso, Jesus nos convida a participarmos de seu descanso, segundo o mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Ele mesmo descansou, tornando o memorial da criação também o memorial da redenção. Que nossa vida não seja regida pela voz da maioria, mas pelo Espírito Santo, que deseja nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, salvos pela cruz de Cristo. Rosana Garcia Barros.